1h e 58 minutos no Acre. Como eu disse, vou fazer aqui a pergunta da Tatiana. Tatiana, obrigado pela sua participação. Trabalho na empresa TecNews e queria saber por que essas empresas atrasam tantos pagamentos e não são punidas, né? Porque quando a gente atrasa uma parcela nas lojas, a gente tem que pagar os juros. Ela está acompanhando, colocou até o print aqui da nossa conversa. E aí, o que você responde para a Tatiana? Oi, Tati. Primeiro, boa tarde, né? Mas obrigado também por participar aqui com a gente. Eu falei no primeiro bloco, quando a gente atrasa, então, ninguém quer saber, a gente vai pagar com juros. Agora, no caso da TecNews, especificamente, eu vou até devolver a pergunta para ela. Qual é a secretaria que você trabalha? Porque quando a gente sabe a secretaria, é onde a gente tem a oportunidade de ir lá e perguntar, por que não está pagando? A gente vai saber se é porque a empresa não tem dado entrada nos documentos na data certa, ou se a empresa está com algum problema de documento, entendeu? Porque hoje é muito fácil a gente fazer esse acompanhamento, que era aquilo que a gente estava falando. Não é só o salário, mas a gente acompanha o FGTS, tudo na palminha da mão com o aplicativo da Caixa. Mas se a Tati puder responder a gente qual é a secretaria, eu posso dizer, mas imagino que ela seja da Secretaria de Estado de Educação. Você atira para a educação porque a possibilidade de acertar é grande. É grande, porque assim, são as maiores secretarias hoje. Educação e saúde. E saúde. Então, o que está acontecendo na Secretaria de Educação? Existe os atrasos das repactuações. Se esse é o problema da TecNews, eu não sei te dizer. Não adianta, eu não sou o gestor da pasta, e eu não posso chegar aqui falando que a empresa está com problema X ou Y e de repente não ser. Agora, o que eu posso dizer é que é uma empresa que merece a atenção do Estado, porque não é só a Tati que reclama. São vários e vários trabalhadores que, não vou falar de novo do Washington aqui, né, mas que está no jornal de manhã cedo falando dos atrasos de pagamento. Então, merece uma atenção. Foi o que eu pedi na reunião de segunda-feira. Precisamos dar uma atenção especial para algumas empresas. Então, existe empresa que tem responsabilidade social, cara. Outras não. Outras não. Pegando esse barco, essa carona, boa tarde, Taan e Calegário. Calegário, vocês, deputados, não estão do lado do trabalhador terceirizado. Só os usam na época de eleições, prometendo para eles mundos e fundos, que irão ajudá-los e, na verdade, depois de eleitos, não fazem nada. Tem empresas que não estão pagando férias nem ticket de alimentação dos funcionários. Empresa essa que é de um deputado, amigo seu, dono da empresa Red Pontes. E outras empresas também, Maia Pimentel, ainda não entendo como essa empresa presta serviço aqui no estado. Maurício, do Conjunto Bela Vista. É o Maurício do Churrasquinho, que é telespectador assíduo aqui. Assíduo. Maurício. E sempre que a gente está aqui, ele sempre faz as indagações, que é bem bacana também. Maurício, como você falou, e eu havia terminado de dizer, algumas empresas precisam de uma atenção, para não dizer intervenção do Estado. Não dá mais para a gente ficar aceitando empresa que não dá o ticket de alimentação, que não recolhe o FGTS, que não cuida do INSS. Red Pontes é uma? Eu não sei qual é o problema real da Red Pontes. Eu posso te dizer que também é uma empresa que a gente recebe reclamações de forma cotidiana, diária, assim. E aí vem, agora quando a gente fala de Red Pontes, não é educação, a gente tem que olhar para a saúde, que é onde estão os contratos. Saber o que está acontecendo lá, com o gestor. Agora então. Então eu posso te sugerir, traga os dois secretários aqui, faça essa pergunta para eles. Eu acho que eles precisam responder para a população, precisam responder para o trabalhador terceirizado, para poder tirar isso da cabeça do Maurício, de que a gente não defende o trabalhador. Eu acordo todo santo dia, a primeira pessoa de quem eu recebo uma mensagem, ou com quem eu cruzo na rua, é um trabalhador terceirizado. Então a gente precisa falar de que político não presta, a gente precisa acabar com isso. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Se o time da gestão do Estado, destacam-se esses dois, o Aberson Carvalho e o Pedro Pascoal, vocês não tinham que fazer vigilância, o sindicato não faz essa vigilância junto aos dois, porque já que eles abarcam o maior número de empresas. E eu vou te dizer que o sindicato tem feito esse papel, tem conversado. Só que o papel de fiscalizar hoje acaba recaindo sobre mim, que sou parlamentar, com legitimidade para poder desenvolver e fazer esse trabalho, que a gente vem fazendo. No entanto, eu tenho que dizer,
Por mais que nós tenhamos problemas hoje com essas empresas que o Maurício falou, se hoje a gente tirar elas, como que fica a situação desse trabalhador? Pronto, virou o dia de hoje, tiramos ela amanhã. Como que vai ficar a situação desse trabalhador? Será que essa empresa tem condições de fazer a demissão deles, pagando, indenizando tudo que é de direito desses trabalhadores? Por isso que eu vou falar mais uma vez, a reunião de segunda-feira foi muito boa. O governo entendeu a problemática. Eu quero dizer que hoje a gente está falando de um débito aproximado de 50 milhões de reais para um segmento. Que o governo deve para as terceirizadas, 50 milhões. Entre repactuações, para não errar, dá aproximadamente 50 milhões de reais. Isso está fazendo falta na mercearia da esquina. Mas sem dúvida nenhuma. Está fazendo falta no bolso do trabalhador. Olha, a nonata do João Eduardo 1 está dizendo o seguinte, isso aqui cai sobretudo em cima do seu ombro. Ave Maria. Por que as empresas hoje só contratam uma pessoa, empresas terceirizadas, bem entendido, se for por indicação de algum político? Eu já deixei vários currículos nas empresas terceirizadas e a resposta deles é sempre a mesma. Você veio indicado por alguém? É uma resposta em forma de pergunta. Sim. Fico triste com isso. A nonata do João Eduardo. Nonata, eu não vou dizer que isso não aconteça, tá? Não estou aqui para fazer de conta que eu não estou vendo o que está acontecendo. Não, a telespectadora falou e eu acredito nela. Não, e eu também. Ela falou e eu também estou acreditando. Porque hoje, uma das pautas que o sindicato vem defendendo, junto com o poder público, quando eu falo poder público, eu não estou colocando só essa problemática no colo do Estado, mas eu também coloco ela no colo da prefeitura, no colo do governo federal, todos os contratantes. Veja bem, a gente está falando aqui, eu sou da Secretaria X, eu tenho o meu corpo técnico aqui. Acabou o contrato de uma empresa, vai entrar uma nova empresa para cuidar. É natural, Itaã, que aconteça o seguinte movimento. Olha, esse pessoal já trabalha aqui, eu preciso que você absorva ela para poder dar continuidade nos trabalhos que já é desenvolvido aqui na Secretaria. Isso é natural, beleza. O que tem acontecido, vez ou outra, e tem sido pauta das nossas conversas, é que precisa contratar uma recepcionista lá para a OCA. Tá? Precisa contratar uma recepcionista lá para a OCA. A OCA indica a recepcionista que ela quer. Tira a autonomia de contratação da empresa. Certo. Donato, eu não estou dizendo que isso não acontece. Acontece, a gente tem conversado, a gente tem falado que, como é importante para a administração pública absorver hoje o colaborador que já desempenha, que já trabalha ali naquele setor, mas também é importante para a empresa, então, isso tem que ficar claro, é importante para a empresa ela não perder essa autonomia da gestão de pessoal dela, entendeu? Porque quando ele prepara uma planilha de licitações, ele coloca lá a possibilidade, a estimativa de pessoal que vai ser afastado por licença maternidade, por licença paternidade. E aí, quando eu atravesso isso daqui, eu posso estar causando internamente, eu posso não enxergar o problema hoje, mas a longo prazo eu vou trazer um problema. Olha, é interessante o que você está falando. A dona Maria, lá do Calafate, olha, eu sou Maria do Calafate, lá do Portal da Amazônia. Ela lembra o seguinte, olha, na verdade, ela diz, na época da política, os pagamentos são feitos em dia. Quando ela fala na época da política, na época da campanha, um ano de eleição. Depois, eles não estão nem aí. Ô Calegari, o diabo é que os fatos se impõem. Você até pode ter uma retórica fazendo a defesa do segmento e tal, mas as pessoas aqui... Mas eu não posso falar que ela está mentindo. Mas não pode mesmo. Para os trabalhadores, tá os políticos só pensam neles, isso é fato e tal. Enfim, olha. Não, assim, e aí vou dizer, é Dona Maria, né? Dona Maria... Lá do Portal da Amazônia. Exatamente. Obrigado também pela participação e interação aqui com a gente. Dona Maria, a senhora já disse, né? E eu vou só dizer, ó, nesse momento, a gente tem que entender que a empresa, ela é uma mera repassadora de salário. Então eu não estou dizendo que a empresa está batendo no caixa dela e indo lá por conta própria, não. É porque a secretaria está pagando em dias nessa data, nesse período aí, nesse ano de eleição, como a senhora fala. Então eu não posso dizer para a senhora que não é verdade, que é, mas que bom se fosse todo o tempo assim, né? Não só no período de campanha. Eu levo esse puxão de orelha para casa tranquilo, tá?
Bom, boa tarde, meu amigo Calegari. Parabéns pelas boas práticas em relação aos terceirizados. Passou da hora de tomar atitudes concretas em relação aos direitos mínimos do trabalhador, que é o seu salário. Não seria caso de chamar os envolvidos e assinar um termo de ajuste de conduta e acabar com esse passe e repasse do culpado e para punir e para parar de punir o trabalhador com esses constantes atrasos, o Rocivaldo Andrade, lá da Vila Acre. Pô, legal. Obrigado também, Rocivaldo, lá da Vila Acre. A audiência pública de ontem, que aconteceu na Assembleia Legislativa, que estava presente a Procuradora do Trabalho, a doutora Marielle, ela vem, Rocivaldo, justamente para que a gente possa colocar e falar assim, ó, doutora, não são todas as empresas que são ruins ou que dão problema. E foi o que eu pedi para ela, assim, vamos olhar com carinho, porque tem empresa que nunca atrasou salário e que está hoje com esse problema, e temos as empresas que frequentemente dão esses problemas com atraso de salário. Então, nós não podemos pegar e dizer que, que é todo mundo igual, dois pesos e duas... Sabe? Não dá para rotular todo mundo de forma igual. Então, obrigado pelo reconhecimento de ver que a gente realmente tem brigado, tem conseguido algumas conquistas. Eu acho legal, porque até agora foi só pedrada, né? Pois é, para você ver, o Demilson, do Calafate também, ele diz o seguinte: sou o agente de portaria, repasse o meu voto de confiança, tenho orgulho de ser terceirizado. Parabenizo o deputado também. Conheço, inclusive, né? Sim, eu conheço porque eu falo assim, ó, eu ando nas escolas para ver como é que tá a tia, o tio da portaria, e acaba que a gente acaba conhecendo algumas pessoas. Isso é natural do processo de relacionamento. E tá aí, ó, trabalhava, não tinha auxílio alimentação, agora já tem. Então, que bom que está reconhecendo, não é só falando assim, ó, não faz nada, não faz nada, não faz nada. A gente tenta fazer. Tem coisa que não depende da gente, tá? E a gente precisa passar para o telespectador que a gente briga, a gente corre atrás daquilo que está ao nosso alcance. Calegari, tem coisa que não está. Eu preciso encerrar a entrevista, mas eu não queria encerrar sem antes, porque a gente não pode esconder ou titubear de falar de temas um pouco espinhosos. Você foi manchete essa manhã toda num assunto que eu pediria a você prudência em relação à citação de nomes de pessoas, que não vai me trazer problemas aqui para o programa. Longe de mim querer trazer problema. Eu queria que você explicasse essa situação e que relação isso tem com essa defesa que você faz com os terceirizados. Né? Então agora, para o telespectador poder entender. Coincidentemente, ontem, nós tivemos ali a audiência pública, onde estávamos defendendo o segmento da terceirização, especificamente o proprietário das empresas, porque eles estão aí com a corda no pescoço. E hoje, eu acordo com a capa de jornal, né, de um dos principais jornais aqui do nosso estado, com a manchete de uma suposta busca, como é que está lá na manchete? Que meu carro foi apreendido. Daqui a pouco você vai me perguntar se eu vim de Uber, né, para dar entrevista. Gente, para bom entendedor, ó, meia citação basta agora. Defendi ontem o trabalhador, fui para cima do governo e hoje eu amanheço com a capa de jornal. Não vou trazer nomes. Perfeito. Então, Calegari, eu queria agradecer a tua participação aqui, muito obrigado. Tem outras observações aqui, falando que a entrevista foi esclarecedora. Então, acho que entre positivos e negativos... Eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade sempre de poder vir aqui, de poder conversar de forma direta com o telespectador, dizer que o nosso mandato está, assim, à disposição do trabalhador terceirizado, para que a gente possa continuar brigando por conquistas, direitos, e que Deus possa nos dar saúde, né, e vida longa. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos.